Olá, boa noite. Boa noite, Eric. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Seja meu muito irmão? bem-vindo à live da Sou Cannabis. Obrigado, foi um prazer. Estamos aguardando o Renato Fileve dar o sinal aí para a gente acolher ele aqui nessa nossa live, nesse nosso encontro, nessa nossa conversa que vai trazer a política nacional de drogas, o olhar da ciência sobre os aspectos jurídicos que envolvem a cannabis medicinal no Brasil. O que é que a gente precisa mudar nessa política nacional? Quais os efeitos que essa política trouxe para a sociedade com a guerra às drogas? Vamos tratar um pouco, trazer o exemplo de Jacarezinho, um exemplo mais recente, né, e triste, para que a gente Sim, consiga demonstrar de forma mais relevante para nosso público. De antemão, eu queria é, agradecer você ter aceito o convite da Soul Cannabis para estar participando dessa troca de informação. Particularmente, eu já te falei, vou repetir, eu admiro o seu trabalho, admiro o seu posicionamento, admiro sua luta, né? E assim, eu sei que você veio traçando um caminho que foi bem duro, né, para chegar onde você está hoje como um formador de opinião, né? E assim, dar os parabéns pelos seus posicionamentos. E é isso. Aguardando o obrigado, mano. Renato. Se você puder falar, se apresentar, conversar um pouco. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eric Torquato, sou advogado antiproibicionista, sou carioca, atualmente trabalhando em São Paulo. Já milito na militância antiproibicionista há mais de 10 anos. Comecei na formação das marchas da maconha no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e integrando grupos de militantes, né, participando da construção dos coletivos. E é isso. Aí de lá para cá, uma longa atuação na advocacia também, especializando cada vez mais na política de drogas, fazendo debate, fazendo discussão, me aprimorando nas defesas técnicas de growers, de usuários, de acusados de tráfico, e sempre buscando uma melhor solução para garantir direitos e restabelecer a liberdade daqueles que são injustamente acusados por qualquer tipo de crime relacionado à lei de drogas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando ideia e fazendo esse debate que é muito importante para todos nós, e dele depende o futuro da política de drogas nacional. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse debate, quanto mais debatermos, ouvirmos, divergirmos em busca de uma melhor resposta, mais próximos estaremos de uma outra realidade. Para que haja uma mudança, é preciso que toda a sociedade esteja envolvida nesse debate e com muito respeito a opiniões divergentes, mas sempre buscando avançar e garantir direitos. Boa. Obrigado pela fala. Boa! Olá, boa noite. Grande Filé, Como seja vai? muito bem-vindo, meu irmão. De antemão, Tiago, Eric, satisfação. Satisfação, meu irmão. de antemão, agradeço você ter aceito o convite. É de alta relevância a participação de vocês dois, né? O Eric como um advogado ativista, antiproibicionista, abolicionista, você como representante forte da Plataforma Brasileira Política de Drogas, um neurocientista, nada mais relevante do que o neurocientista para trazer a ciência para o âmbito do jurídico e a gente tentar convergir e trazer os posicionamentos dessas duas vertentes que eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse contexto que estamos vivendo,
né, de negacionismo, terraplanismo, enfim, né, da desvalorização da ciência, né, como uma atuação política, né? E o Fileve, que é formado na Unifesp, neurocientista, atuante na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, vai contribuir com a gente com bastante informação a respeito da cannabis medicinal, da o uso adulto, política nacional de drogas, enfim. Fileve, por favor, se apresente. Bom, Tiago, agradeço o convite, né? Eu acho que a oportunidade da gente debater política de drogas em diferentes espaços, ela sempre é valiosa, como o Eric pontuou, né? A gente só vai ter uma mudança significativa se a gente se a gente conseguir uma participação cada vez maior e espaços, né, como esse da Soul Cannabis, discutindo questões que vão para além do uso terapêutico da cannabis, que vão para além da cannabis, né, mas questões que envolvem, além de liberdade, né, uma necessidade de reparação às pessoas que são afetadas por essa política que proibiu a cannabis, né? Então a gente tem uma lacuna aí na história, né, que tem cerca de 50, 60 anos, que a gente vai ter que reavaliar, né, o processo, né, todos esses traumas, né, que essa política causou na nossa sociedade, e ao mesmo tempo a gente vai ter que ter um olhar vigilante das próximas legislações para que elas não passem pelo mesmo equívoco, né? Nós tivemos a lei de 2006, né, a 11343, que é uma lei que ela veio para reformular uma lei que era vista ultrapassada naquela época. Ela retirou da esfera penal, né, da privação de liberdade, o usuário. Isso supostamente é para isso que ela foi reformada. No entanto, a gente viu nesses últimos mais de 10 anos, né, 15 anos da política de drogas, que houve um aumento expressivo, mais de 500% do aumento de encarceramento por tráfico. Então, essa lei, e não só essa lei, mas todas as leis, né, que vêm proibir as drogas, elas têm uma premissa de proteger a saúde pública. Então, não há como a gente falar de lei apenas com legisladores. A gente precisa trazer a compreensão, a dimensão coletiva e social, né, do que é a saúde pública e do como que a gente pode incidir nessa política para melhorar, né, aquilo que ela visa proteger. E eu acho que proibindo, nesses últimos 15 anos, nos demonstrou que a experiência não foi positiva, né? Mesmo querendo ter uma boa intenção, ela não bastou, né? Ela não foi suficiente. E hoje a gente está participando de um processo, né, que é uma discussão de um projeto de lei, que é o 399, né, que ele está passando por esse mesmo questionamento, né? Obviamente, uma regulação, qualquer regulação é melhor do que a simples e restrita proibição. No entanto, uma proposta mal feita, ela pode não atender a real demanda das pessoas e causar uma reserva de um mercado daquilo que se é projetado como um uso tradicional, um conhecimento comunitário, né, como é o da cannabis. Então, acho que é daí que eu me apresento para a gente andar com o debate, que eu sei que
o Eric ele tem uma capacidade bastante grande de contribuir nas discussões do PL. Eu vou deixar o Eric falar um pouco, dando continuidade à sua fala, e posteriormente a gente trazer. Você já trouxe, né, a lei número 11.343. Eu queria trazer um pouco antes, né, esses ajustes que foram feitos, mas sempre com a pegada proibicionista, combativa, restritiva, né? Porque, Eric, antes de você começar, deixa eu puxar esses links, né? A gente começa com... Vou trazer bem recente aqui, na década de 70, em 1976, a Lei 6.368. Logo em seguida, ou melhor, em 2002, a gente teve uma atualização através do Fernando Henrique com a Lei 10.409. E aí, em 2006, né, com o Lula, a gente tem a Lei número 11.343. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que tem pessoas que não sabem que a lei de drogas é a lei 11.343. E é importante a gente entrar no debate fundamentado e sabendo do que realmente nós estamos trazendo, nós estamos falando. Então, nós estamos falando da lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, e que, depois que chegou o nosso novo representante lá federal, não vou chamá-lo pelo cargo porque não o considero, o decreto número 9.761, decretado pelo atual representante do país, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, Osmar Terra e a Damares Regina Alves. Que é uma lei restritiva, racista, proibicionista, e que vem trazendo, ou melhor, perpetuando o que a gente acabou de ver há pouco tempo atrás em Jacarezinho, né? Uma atitude que eles disseram que foi coordenada e que a gente viu que foi completamente descoordenada, e mais uma vez atingindo a população negra, pobre, periférica, pessoas que realmente não estavam como alvo daquela missão desastrosa, né? E que ao final constatou-se que houve um derramamento de sangue sem sucesso nenhum, porque não há como haver sucesso, né, com essas atitudes. Então, Eric, por favor, traga sua contribuição, dando continuidade ao que Fileve trouxe, mas nós vamos trazer uma discussão muito mais abrangente e trazendo também essa discussão da PL 399, que nós vimos ontem, né, que quem não tem argumento parte para a agressão, parte para a violência, né, parte para aquilo que a gente viu, mais um show de horrores. Eric, por favor. Bom, Thiago, desculpa. O Fileve, ele, como sempre, foi brilhante, ele resumiu muito bem o que é o atual cenário do debate da política de drogas. Nós temos um processo de despenalização do usuário. O usuário continua cometendo crime, isso é bom que se diga, ele continua sendo tratado no âmbito da delegacia de polícia, no âmbito da abordagem do policial e respondendo por um processo criminal, porém houve uma despenalização, ele não sofre mais a pena de aprisionamento, do cárcere, ele responde criminalmente, mas pagando com medidas alternativas de restrição da liberdade, medidas alternativas às penas de restrição da liberdade. Então, essa é uma realidade que começou com a Lei 11.343 de 2006, porém, o que foi recebido com grande euforia por quase 100% daqueles que faziam o debate naquela época, que era, de fato, deixar de aprisionar os usuários, na verdade, trouxe um efeito colateral
em que os usuários deixaram de ser presos como usuário e passaram a ser presos como traficantes. E isso é muito nítido quando a gente vai avaliar as prisões de cultivadores. Para quem não sabe, o cultivador, ele incorre na mesma pena, a atitude de cultivar para consumo próprio está inserida no mesmo artigo que tipifica o crime de porte para consumo pessoal, que é o artigo 28. O artigo 28, no parágrafo 1º, estabelece que aquele que cultiva, semeia ou faz colheita de planta destinada à produção de drogas, de entorpecente, para fins de consumo pessoal, está sujeito às mesmas medidas de restrição de direitos previstos para aquele que porta, adquire, guarda, traz consigo para também fins de consumo pessoal. Ou seja, aquele que vai comprar ou aquele que está apertando um baseado na rua e aquele que semeia para fins de consumo pessoal está incorrendo no mesmo delito e deveria responder de acordo com a pena prevista no artigo 28. Mas não é isso que acontece. Em sua grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, é raro acontecer do delegado liberar o cultivador como usuário. Ele quase sempre é mantido preso como traficante, é denunciado como traficante e não raro é condenado como traficante. Então, esse é um dos efeitos da Lei 11.343. E não só o cultivador, mas aquele que é surpreendido na rua, mais de 70% dos condenados que cumprem pena hoje por tráfico de drogas foram pegos aleatoriamente na rua, não fruto de uma investigação para combater o tráfico. Não, eles foram surpreendidos aleatoriamente na rua, numa abordagem, numa dura, e foram surpreendidos com menos de 50 gramas de maconha, tá? E sem arma, e longe do local de venda ali, transeuntes. Ou seja, essas pessoas claramente têm o perfil do usuário que ou está acabando de voltar da compra ou está trazendo consigo para levar para algum lugar, mas para consumo. E é condenado como traficante, e isso faz com que o grande índice de prisão por tráfico tenha aumentado, conforme o Fileve falou no começo da fala dele. O debate é muito necessário porque, como você, Thiago, falou, a política de drogas, na verdade, ela é pautada pelo derramamento de sangue. Essa é a lógica da política de drogas nacional. É um derramamento de sangue como modo operandi da polícia, do sistema penal e da política criminal. É uma política criminal pautada no derramamento de sangue. Isso é nítido se a gente para levantar o número de homicídios decorrentes de ação policial no Brasil. Sobretudo no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais violentos do país em matéria de repressão ao comércio de substâncias entorpecentes. E o cenário de Jacarezinho, eu não diria que ele foi, que não houve sucesso, porque a ausência de sucesso é quando você não alcança um fim, né? Quando você não alcança o objetivo. Mas o objetivo é exatamente este: deixar corpos de pessoas pretas, pobres, periféricas, pelo chão. O treinamento deles entoa esses cânticos, né? A gente sabe, né, que é assim que eles são treinados, para deixar corpos pelo chão. Então, quando você diz que não foi um sucesso, a gente está ignorando o real fim dessa política genocida que é a política de drogas nacional. O real fim dessa política é matar. O real fim é derramar sangue. O real fim é conter a população mais vulnerável através da violência. É mantê-los contidos, é mantê-los reprimidos através da violência. E essa violência se escancara todos os dias nos nossos noticiários. Então, é triste essa realidade, e daí que eu reputo que a gente tem uma grande falta de preocupação, na maioria dos debates, de colocar esse tema como um tema principal em qualquer debate. Na maioria das vezes, ele vem correlato, ele vem como um adendo do tema,
né, principalmente na atualidade. E eu acho que hoje, no nível de consciência coletiva que nós já adquirimos, o tema do derramamento de sangue, ele tem que ser visto como o tema principal da política de drogas nacional. A gente fala muito de regulamentação das drogas, mas a gente tem que falar de redução da letalidade do Estado. E quando a gente tem uma política criminal pautada no derramamento de sangue, a gente tem que repensar essa política para diminuir essa letalidade. E essa letalidade precisa ser vista como a nossa principal dificuldade, a nossa principal barreira para alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Fileb, você quer contribuir? Eu quero sim. Toda essa fala que o Eric faz, né, importante fala que ela é atravessada em todas as suas esferas pelo racismo estrutural. Né? Então, se a gente for falar sobre os traficantes brancos, né, quem são os traficantes brancos, né, onde eles estão? Essa semana saiu uma entrevista na Piauí sobre o major da cocaína. Então, um policial aposentado que até 2018 recebia aposentadoria de R$ 9.500 da corporação, e o primeiro crime dele foi em 87, ainda recém-ingresso, né, na PM. Ele já tem uma carreira toda de crimes que inclusive foram processados, né, mas que ele não o afetou. E esse senhor, né, o indivíduo que trafica toneladas de cocaína para Europa, através de Moçambique, para Espanha, Dubai, enfim. Tem uma rede de organização criminosa que a Polícia Federal tentou desbaratar, né? Mais de 65 mandatos de apreensão, 62, se eu não me engano, e 45 pessoas presas. Dentre essas não estava o Major Carvalho, né? Que é esse grande traficante. Então a gente tem não esse exemplo, mas outros diversos exemplos, né? Senadores da República, ministros, né? Secretários de altas secretarias do governo, né? Como Gustavo Perrella, Zezé Perrella, Blairo Maggi, né? Outros que só pousaram na minha fazenda, eu não tenho nada a ver com isso, com meia tonelada de cocaína. Então a gente tem essa uma leniência, né, enorme quando o traficante é branco, rico, em situação de poder. Né? A questão não é ser ou não traficante, até porque grande parte dos usuários pode até recorrer ao tráfico, né, para se sustentar o seu consumo ou não. E isso não é um delito, uma infração maior ou menor. Né? O tráfico, ele é basicamente a venda de um produto que poderia ou não ser regulado, no caso não é regulado, né? Então ele vem às vezes com uma qualidade ruim para uma outra pessoa que quer comprar esse produto. Né? Então, uma pessoa quer vender, outra pessoa ela quer comprar. Há uma transação comercial e onde está o delito? Né? Quem foi lesado aí, né? nesse crime hediondo? Né? Então, assim, não faz muito sentido, né? A pessoa, ela quer comprar, outra quer... Não tem propaganda, o tráfico não faz propaganda, né? Não é uma... Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, repensar, né? Se essa ação vigorosa, né? Violenta, ostensiva do Estado para combater uma prática que é milenar, né, uma prática que ela não se extinguiu ao longo desses 60 anos, né, ela só se agravou. Se de fato, a melhor maneira de lidar é proibindo
os processos de produção, distribuição e consumo dessas determinadas substâncias, ou arrumando formas de regulação responsável para que a gente possa minimizar os custos e danos sociais e de saúde das pessoas que fazem uso do seu entorno, do seu coletivo, né? Como acolher essas pessoas, como informar essas pessoas, como fornecer drogas limpas, né? Com uma segurança, com restrição de teores, né? Com um preço acessível, para que ela não precise recorrer ao tráfico. Então, acho que a regulação responsável das substâncias, né? Restringir propagandas, né? Restringir locais de consumo e comportamentos atrelados, como, por exemplo, o manejo de automóveis. Então, acho que trazer para a esfera de regulamentação, para o mercado legal, é até pensar em formas de obtenção que não passem pela mentalidade do mercado, né? As associações, as cooperativas, a autonomia, né, da pessoa em produzir na sua própria casa. Então, a gente, né, nós como associações, advogados, pesquisadores, ativistas, nós precisamos fazer com que esse discurso atinja, inclusive, as camadas que são mais resistentes a essa mudança. A gente precisa mostrar, dentro dessa racionalidade que a gente está operando aqui, de consenso, de buscar informações que são consistentes, né, que são volumosas, para falar, olha, essa forma não deu certo. Qual é o tipo de proposta legislativa que a gente pode apresentar ou que a gente pode formular, visto, ou então, né, dentro da nossa autonomia, a participação do Conselho no meu município, no meu território, a gente não vai poder legalizar as drogas, né, porque isso é uma questão de nível federal. Agora, o que a gente pode fazer dentro do meu município ou do meu estado, com que a gente possa flexibilizar esse tipo de política para tentar minimizar os traumas que ela vem causando de maneira, né, a gente criou um monstro, né, e agora como é que a gente vai lidar com esse monstro? E aí eu saúdo as iniciativas do Rio de Janeiro, da Paraíba, sei que o Ceará também está se mobilizando para criar uma lei estadual, então acho que há uma necessidade, né, de que isso seja pautado também por essas instâncias legislativas, mas eu quero enfatizar que o uso da cannabis é um uso tradicional, ele esteve na mão da sociedade, das pessoas há milênios, é uma lei de menos de 30 anos, de uso, a nossa capacidade de compreensão de usos diversos, né? Seja ritualístico, seja terapêutico, seja para motivos de festa, de alegria. Então, acho que qualquer legislação que não contemple uma abrangência, né, de possibilidades, que não contemple todas as esferas, né, que envolvem, né, a cannabis, seja a economia, a segurança pública, a saúde, e também a Constituição Federal, né, a autonomia das pessoas em utilizar, ela não vai ser uma lei que vai avançar naquilo que ela se propõe, que é melhorar o cenário do uso de drogas no Brasil. Então, com base na fala de vocês dois, né, eu trago que a cannabis e as drogas como todas, elas sempre foram usadas pela humanidade, seja para fins festivos, comemorativos, ritualísticos, né, você acabou de trazer isso. E há apenas 60, 70, 80 anos, a gente entrou com um estado de proibição, né? Mas que tem um objetivo, esse estado de proibição. Não é simplesmente para garantir que as pessoas não consumam drogas e não fiquem loucas ou se tornem psicopatas, como já foram tratadas, ou vá cometer delitos ou matar uma pessoa, né? Porque a gente sabe que
não necessariamente é por causa das drogas que as pessoas cometem os delitos, né? E a gente sabe que existe por trás desse combate às drogas a manutenção dos povos subalternizados, né, sem poder eles ascenderem, né? É uma forma de perseguir os pobres, os negros, né, os povos tradicionais, os índios, né? E não somente essa questão, eu queria trazer uma fala do Dudu Ribeiro, que é colega de vocês, que vocês conhecem, fazem parte da mesma luta, né? Ele disse que debater apenas a legalização da maconha só trará mais conforto à classe média, que o debate ele tem que transcender a discussão da legalização e tratar de temas mais profundos, como a nossa guerra às drogas, né? A perseguição à população negra, que é a mais condenada, é a mais encarcerada, né? A perseguição ao povo pobre, periférico, e a manutenção dessa população na pobreza mesmo, na subalternização, sem a permitir que elas ascendam, que elas consigam galgar uma posição na sociedade que lhe tragam um bem-estar, uma qualidade de vida melhor, ou se sentir parte dessa sociedade, porque lá atrás o negro não era considerado nem gente, e era considerado gente apenas para poder ser preso, né? E aí eu deixo vocês falarem um pouco desse aspecto, né? Dessa discussão sobre a regulamentação, sobre a legalização, e até a gente chegar lá na PL 399, né? Que é um tema que está recente, fresquinho aí, e que a gente pode trazer diversos exemplos do abismo que é da nossa realidade, essa PL 399. Não está perto, mas não chega nem próximo do que seria o ideal, e está muito longe do que nós queríamos, né? E daí eu pergunto a vocês, o que é essa PL 399? Tá com vocês aí, Eric e depois o Renato. Bom, obrigado. Bom, primeiro falar da guerra às drogas, né? Como você começou citando, nosso grande amigo Dudu Ribeiro lá da Bahia. Ele é muito preciso quando ele fala que o problema é a guerra às drogas. Não adianta legalizar a maconha, de fato não adianta. Se a gente quer acabar com a política de derramamento de sangue, dessa contenção social praticada pelo Estado em cima da população periférica, a gente precisa falar de fim da guerra às drogas. Essa é a grande máquina opressora do nosso Estado de moer carne humana. É a guerra às drogas. Infelizmente, quando não na periferia, como aconteceu no Jacarezinho, no cárcere, né? Então, é isso. A gente precisa buscar uma regulamentação de todas as drogas. Quanto mais perigosa a droga, mais controle ela exige. E o controle só há controle através de uma regulamentação. A proibição é a ausência de controle. A proibição é deixar na mão do Estado paralelo, né? É deixar na clandestinidade. E isso é total ausência de controle. A regulamentação pode trazer o controle. E deve haver uma regulamentação. Só te interromper um minuto. Inclusive foi por conta disso que os Estados Unidos voltou atrás e regulou o álcool, né? O álcool ser uma das substâncias mais perigosas. Né? Exatamente. Desculpa te não, imagina, bem lembrado. O álcool, né, a lei seca nos Estados Unidos é a demonstração clara, é a experiência cabal, isso no início do século passado, de que a proibição não dá conta de controlar uma substância nociva em circulação na sociedade. Voltar atrás, porque com a proibição criaram-se as máfias, né, a figura do Al Capone e toda a guerra de gangues para a defesa de pontos de venda de álcool clandestino, criaram-se
álcools de diferente categoria e péssima qualidade que geraram efeitos colaterais totalmente nocivos e mais prejudiciais aos consumidores, causando cegueira, paralisia, enfim, como se, mal comparando, o crack do álcool surgiu a partir da proibição, né? Então, voltou-se atrás para poder regulamentar e trazer uma certa segurança até mesmo para os consumidores. Bom, com as outras drogas não pode ser diferente e não é diferente. Passando pelo fim da guerra às drogas, a gente tem um ponto que a gente precisa compreender, que ela produz muito, mas muito dinheiro, são os chamados narcodólares. A guerra às drogas financia um mercado bilionário, que é o mercado de armas. Não existiria uma indústria armamentícia se não houvesse onde gastar esse armamento. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente começou remontando aí o início da guerra às drogas, a gente começou um período que foi conhecido como Guerra Fria. Então a indústria armamentícia, que era fortemente financiada durante a guerra, né, por razões óbvias, o mundo estava em guerra, então ela precisava produzir armas, ficou meio que, com o fim da guerra, ficou meio que sem ter propósito. Então criou-se o perigo da Guerra Fria, que continuou cada bloco produzindo e se preparando para uma suposta Terceira Guerra Mundial. Com o fim da Guerra Fria, a gente percebe um início de incentivo a pequenos conflitos, não mais global, mas regionalizados. E aí a gente remonta a história, a gente vai ver conflito no Oriente Médio, a gente vai ver guerra civil na África, a gente vai ver explosão de conflitos nos países latino-americanos, a gente vai ver o México pegando fogo, e conflitos intermináveis. Mas por quê? Porque a indústria armamentícia depende desses pequenos conflitos para se manter. E ela vende arma para um lado e para o outro. Né? É a mesma fabricante de arma financiando dois polos diferentes. A indústria armamentícia não faz acepção de clientela. Ela vende para o Irã, ela vende para o Iraque, ela vende para Israel, ela vende para a Palestina. Ela quer vender arma. E isso faz com que a indústria armamentícia ganhe muito. A guerra às drogas fomenta essa indústria bélica. A guerra às drogas financia essa corrida armamentista. Basta ver os investimentos nas leis orçamentárias que são aprovadas todo o início de período legislativo, né, todo ano, o grande quantitativo de orçamento que é destinado à compra de armamento, ao que chamam de equipar a segurança pública. Equipar como? Com arma. E a gente vê que as armas que estão na mão dos policiais também estão nas mãos do traficante. O tráfico de arma é incentivado. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro que é girado, ele é absorvido pelo capital financeiro, né, o grande capital financeiro mundial. Ele absorve esse volume de riqueza produzido com essa guerra. E é bom lembrar que em 2008, durante a bolha dos Estados Unidos, o HSBC ele foi investigado pelo Senado norte-americano, acusado, não sei se foi 2008 ou 2012, eu posso estar a bolha estourou em 2008, foi no período da bolha. O HSBC foi acusado de lavagem de dinheiro do narcotráfico do cartel do México, nas agências bancárias mexicanas. E esse dinheiro que foi lavado durante anos, foi provado que durante anos o dinheiro do narcotráfico mexicano foi lavado nos bancos do HSBC, enviando dinheiro para países que financiavam o terrorismo. E que, inclusive, tudo isso só veio à tona a partir da investigação do 11 de setembro. Através das investigações dos atentados de 11 de setembro, foram atrás do dinheiro que financiou os atentados e descobriu-se uma lavagem de dinheiro ligada ao narcotráfico, ligado ao cartel do México, que foi lavado pelo banco HSBC, de origem europeia. E o que deu nesse grande processo de lavagem de dinheiro? Uma multa que equivalia a uma semana de lucro do HSBC
uma multa de uma semana de lucro em função de uma lavagem de dinheiro operada durante anos, que operou durante anos. E os diretores, os principais envolvidos nesse complexo de lavagem de dinheiro, sequer foram denunciados, porque a justificativa era que se denunciasse os diretores, né, os verdadeiros responsáveis pelo esquema criminoso de lavagem de dinheiro, todo o sistema financeiro poderia entrar em colapso, porque eles sabiam demais. Eles sabiam coisas demais. Então poderia colapsar todo o sistema financeiro. E depois apurou-se que a lavagem de dinheiro realizada pelos bancos no período da grande crise de 2008 sustentou 1/3 da crise. Ou seja, a lavagem de dinheiro dos narcodólares foi absorvido pelo sistema capitalista para absorver o impacto da crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Então a gente vê o quão hipócrita é a política de guerra às drogas praticada na ponta, na periferia, para combater, como o Felipe falou, 0,5 tonelada de cocaína na fazenda de um senador e o helicóptero é devolvido, sequer apreendido como instrumento do crime. Somente o piloto é condenado. E, enquanto isso, na favela, 28 mortos para apreender, sei lá, menos de meio quilo de... Sabe? Então, falar de guerra às drogas é falar de capitalismo, é falar de indústria armamentícia e falar de derramamento de sangue. E sem deixar de lembrar do racismo estrutural que coloca na mão dos brancos privilegiados, descendentes dos colonizadores, o lucro dessa guerra, e os vulneráveis, descendentes dos escravizados, né, dos pobres escravizados, do remanescente dos quilombos, o sangue, o ônus do sangue dessa guerra. E aí entra, esse ônus desse sangue, entra também os policiais, porque se a gente para analisar da onde sai a população que forma a fileira dos policiais que vão para o fronte de batalha, é da mesma camada social que sai os seletivados para figurarem como criminosos. Se não forem da mesma localidade, se não forem da mesma favela, se não forem da mesma comunidade. E da mesma família. Você não precisa muito para achar um primo policial de um primo traficante, sabe? Da mesma família, é da mesma camada social. Eu estudei junto, um vai para a polícia, o outro vai para o tráfico. Isso quando o próprio policial não figura como traficante, pendulando de um lado para o outro. E não a figura do coronel, do major, como o Felipe falou, mas daquele policial que está no fronte, porque o major, o coronel, esse não está no fronte como seletivado, como vitimado. Esse, quando muito, é pinçado pelo sistema penal, pinçado mesmo, porque da grande maioria, um ou outro é pinçado para legitimar toda a barbárie, para falar, tá vendo? A gente também prende um desses. Mas enquanto prende um desses sem dar um tiro... Né? Quando porque prende, o major, por exemplo... O major ninguém sabe para onde foi, né, Felipe? Na fazenda dos senadores prenderam. Pois parece que está na Ucrânia. Pois é. Quando prende, mas quando pega um para ser pinçado, é para legitimar toda a barbárie. É para legitimar, para falar, tá vendo? Exato. O sistema também funciona para esses aqui. Aí aparece um de vez em quando, mas para cada um são milhares de mortos de população vulnerável. Então, é complexo o tema, e enfrentar esse tema requer enfrentar toda a estrutura mesmo, toda a estrutura do processo capitalista escravocrata. É isso aí. Exato. Eu vou lhe dar a fala, mas só dar um alerta aqui. O Instagram, ele limita 50 minutos, 1 hora. Se cair de supetão, eu peço a vocês que cedam um pouco do espaço da agenda de vocês e voltem, porque o assunto vai render. Para a gente encerrar. E para continuar a discussão, beleza. Porque não vai parar por aqui. Eu daqui a pouco eu vou precisar me retirar, mas eu vou, pelo menos a gente volta para o encerramento, tá bom? Eu peço desculpas aí, mas é que eu tenho uma outra atividade daqui a pouco, então eu preciso me preparar. Tudo bem.
Gente, eu acho que assim, eu concordo com o Eric, né? Acho que o capitalismo ele é o ponto central, né? Ali nessa discussão, por diversos interesses, além que incluem, né, a venda de arma, mas que vão inclusive com interesses geopolíticos, né, dos Estados Unidos e controles de região produtoras de coca, por exemplo, os países andinos, né, Bolívia, Colômbia e o Peru. Então, assim, a gente teria um problema caso a cocaína fosse legalizada, que seria instituir 3 grandes impérios incas, né, no mundo, né, que seriam os grandes produtores da cocaína. E a gente sabe que é um desafio bastante grande isso acontecer numa mentalidade, numa ótica capitalista, branca, racista, enfim. Então, assim, acho que para além, né, da denúncia do antiproibicionismo, como o Dudu Ribeiro bem traz, né, a gente precisa falar do racismo estrutural e não tem uma luta, né, que não seja, então, antiproibicionista, que ela também não seja antirracista, e eu vou além, né, e aí pode ser polêmico ou não, mas que ela não seja também anticapitalista, né, se a gente não pensar em novos formatos de sociedade, né, que repensem essa mentalidade de privilégios, né, que são, de certa forma, mantidos pela desculpa do mérito, né? E aí então, são tantos exemplos, né, desde o policial branco, major, que vai ser sacrificado para manter o sistema em funcionamento, como o inverso, né, mostrar uma pessoa negra e falar, olha, como ela conseguiu, né, vencer em sociedade, mesmo com tantas adversidades, né, como exemplo para as outras pessoas. Eu acho que não é isso que a gente quer, né, eu acho que a gente pensa em, de fato, uma igualdade, né, de fato um sistema que privilegie minimamente as necessidades básicas das pessoas para que elas possam se desenvolver dentro da sua autonomia, da sua subjetividade, dos seus desejos, das suas utopias. Então, se a gente for avaliar, né, todo esse cenário, né, de privilégios aí, a gente vê que o HSBC ele foi criado na época da Guerra do Ópio, Rainha Vitória. HSBC é Hong Kong Shanghai Bank Corporation, é um banco que foi criado para receber o dinheiro do tráfico do ópio, que foi instituído após guerra pela Inglaterra, pelos traficantes de ópio da coroa britânica na China. Então, para quem não conhece, fica aí o interesse de buscar. Lavar dinheiro do tráfico já fazia parte da atividade fim deles. A atividade fim desde a sua formação, né? Então não tem porquê mudar a tradição, né? Então acho que o HSBC está aí para escancarar, né? Esse julgamento, né? Foi ridículo, né? Pagou 2 bilhões de dólares, um dinheiro trocado, né? Para um banco como esse. Aí eu lembro acho que dois casos que eu queria pontuar. Um é o trabalho do professor Gabriel Feltran, da Universidade Federal de São Carlos, um professor que ele estuda a rota do dinheiro do tráfico de drogas e, né, como que isso se institui, né, como que isso é lavado. Eu acho que é muito importante, muito legal o trabalho dele, recomendo aqui para vocês pesquisarem, e falar também um pouco da OxyContin nos Estados Unidos. A OxyContin é o oxicodona, né? A OxyContin é uma oxicodona, o oxicodona é um nome farmacêutico, mas a OxyContin é um nome comercial de um produto produzido pela Purdue Pharma. Purdue é uma empresa que ela se declarou culpada pela crise de opioides nos Estados Unidos, que inclusive reduziu a taxa de natalidade do país por conta do número de pessoas mortas por esse opioide, e ela concordou em fechar a fábrica e pagar uma multa
de cerca de 8 bilhões de dólares. Então, assim, uma empresa de farmácia que também está envolvida com essa questão da guerra às drogas, né, as farmacêuticas, junto com as indústrias de armas, junto com os interesses geopolíticos das nações, né, a Plano Colômbia do Biden, né, que agora é o presidente salvador, né, a gente entra num desespero no qual a gente elege um salvador, um cara que arquitetou o Plano Colômbia, que tem amigos investidores em Wall Street, né? E por conta dessa calamidade que é o governo Trump ou que é o governo Bolsonaro, né? Então, a gente, como pessoas, né, cidadãos e como que representam a sociedade, a gente fica refém, né, desse tipo de política. E ela não tem como não estar toda engendrada, toda arquitetada, né? Por isso que eu acho que a ideia eu sugiro também uma outra recomendação, do coletivo DAR, Entorpecendo a Razão, no qual eu faço parte. Se vocês puderem conhecer o trabalho do coletivo DAR, a gente discute questões sobre autonomia, anticapitalismo, antiproibicionismo. E assim, acho que a ideia é essa, não é só debater a maconha, mas atualmente, né, voltando e amarrando aqui a questão do PL, é um PL ruim, mas que eu acho que a gente pode buscar avanços a partir dele, né? Eu entendo a questão da regulação como um contínuo, né? A gente é uma batalha, né? Não é uma guerra que a gente vai vencer de um dia para a noite. Então, privilegiar apenas as indústrias é ruim, é péssimo, eu não concordo com isso. Mas eu também não concordo com a proibição e nem do outro lado que está advogando contra o PL, como Osmar Terra, Bolsonaro e outros tantos, né? Então, diante disso, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de buscar, dentro, sobretudo, da nossa autonomia, da ação direta, né, e dos conselhos municipais, estaduais, conquistar esse espaço direito dos usuários e usar essas estratégias, sobretudo jurídicas, né, que nos permite aí manter esse quadro avançando. Thiago, se me permite? Só um instante. Me fala outra recomendação que você deu. Você falou sobre o coletivo DAR, Oxicontínua e teve uma... E sobre o Gabriel Feltran da Federal de São Carlos. Ok, pode falar, viu, Eric? Fica à vontade. Só para, como bem lembrado pelo Felipe, amarrar a questão do PL 399, eu tenho uma visão, concordo praticamente com tudo com o que o Felipe falou, inclusive que a regulamentação é uma batalha, não é uma guerra que se vence do dia para a noite, mas dentro dessa batalha eu teria uma estratégia, eu tenho adotado isso no meu discurso, uma estratégia um pouco diferenciada e respeito quem não concorda com essa estratégia, mas, enfim, é algo que eu entendo como uma via de caminhada e de batalha também. Eu entendo que, como dito até agora, tudo que tem acontecido em matéria de política de drogas só ocorre por um forte interesse do capital. Sabe, a gente fica nesse jogo como alegoria, como quase que torcida, sabe? Como torcida ali no meio, onde quem está em campo mesmo não ouve a gente e não está nem aí para o que a gente está gritando na arquibancada. E no fim das contas o juiz é quem detém o capital, que é quem decide a partida, quem apita o pênalti e quem diz para onde é que deve ser batido, para que lado deve ser batido. E aí, considerando a força do capital, a força decisória do capital nas tomadas de decisão, eu entendo que cabe a nós, enquanto movimento social organizado, pautar até o último momento o que nós queremos. Eles não dependem do nosso apoio, fazer a gente acreditar que
que nós, apoiando, facilita o processo, é uma maneira de nos ludibriar, é uma maneira de colocar um pirulito na nossa boca para a gente parar de gritar, sabe? Fazer a gente acreditar que a gente está influenciando em algo, que a gente está inferindo na tomada de decisão através do nosso apoio, é uma maneira de nos manter controlados. É uma maneira de nos manter amordaçados, dizendo, olha, eu não vou falar isso, senão eu posso atrapalhar. Não, eu vou apoiar aqui porque assim eu ajudo a caminhar. Eu acho que isso é um grande equívoco. Muito se fala de pragmatismo nesse PL. E fala assim, não, vamos apoiar porque pragmaticamente falando, a gente está abrindo uma porteira para a regulamentação e para alcançar aquilo que a gente sonha. Pragmaticamente falando, eu digo que se manifestar deixando claras as nossas demandas e dizendo com convicção que a gente não abre mão, que a gente não barganha com a vida da população periférica, com a vida dos criminalizados, é uma maneira de dizer para quem está de olho no lucro que ou nos ouve, ou nos coloca na mesa, ou o lucro deles vai ter que caminhar sem o nosso apoio. Sabe? Porque o lucro é o que está sendo garantido. A decisão é, o lucro vai ser garantido com o apoio da militância, com a expectativa de que esse lucro favoreça a gente chegar em algum lugar lá na frente, ou o lucro vai ser garantido com a nossa resistência, com a nossa manifestação dura e consistente de que ele pode até ser garantido hoje, como tem sido ao longo desses anos, mas que a gente não vai abrir mão nunca das nossas bandeiras. Sabe, é uma questão que merece amadurecimento. O debate da regulamentação é muito novo. O PL começou num momento de pandemia praticamente, onde inviabilizou a reunião de pessoas, onde inviabilizou o debate, inviabilizou as massas se encontrarem nas ruas e nas praças para debater esse PL. A gente está preocupado em sobreviver, em respirar. A gente está com medo de respirar enquanto um PL de regulamentação da maconha está sendo pautado. E nisso faz sentido o que o outro lado fala. Mas isso não quer dizer que a gente concorde com eles. Tá? Mas eu quero dizer que o debate está prejudicado entre nós, porque nós ainda não entramos no consenso de que maneira nós devemos nos posicionar, de que maneira nós devemos nos manifestar perante essa tramitação. Fato é, nós temos muito interesse nesse PL, ele com certeza, só o fato dele estar sendo pautado é um avanço para a nossa pauta, mas o nosso posicionamento ainda não está fechado e merece muita reflexão, com muito respeito de todos que estão envolvidos nesse debate, com todas as opiniões. A minha opinião não tem a pretensão de ser o dono da razão. Eu só quero trazer esse ponto de reflexão para esse debate. Não, é muito importante você trazer esse ponto de reflexão, da mesma forma que o Fileve trouxe essa interpretação que está havendo de estarmos com um argumento muito parecido com a bancada negacionista. Porque a partir do momento que está em processo um APL que, querendo ou não, é um avanço, diante das discussões que já houveram e que estão havendo em torno das drogas e da maconha, como a PL 399, entidades ativistas e que defendem e que atuam, né, em prol da defesa da cannabis medicinal, da maconha medicinal, e inclusive também do uso adulto e tal, nos colocou numa situação, eu não diria limbo, mas de uma situação difícil de posicionamento, porque a PL, a princípio, ela é entendida como um avanço, mas a gente também tem que saber que ela não traz temas que são altamente relevantes, não só para a discussão, mas para o projeto de lei em si, que é a reparação histórica, né? A possibilidade real, né? Porque está escrito lá que as associações vão poder atuar,
mas dentro de critérios que só grandes indústrias podem fazer, porque demanda muito recurso, muito dinheiro, né? Então a reparação histórica aos negros, aos povos tradicionais, a sabedoria popular como um todo, né? Trazer a sabedoria popular para o âmbito da lei e considerá-la ela como um remédio, né? Não um medicamento. E como não traz, que é o abismo que eu falei da realidade, né, na PL, esse abismo, esse vácuo que deixa, não trazer isso dentro da PL nos deixa ressabiados, de fato. Mas eu não enxergava por essa ótica quando você, Eric, trouxe na discussão que estava havendo pelo posicionamento da Abrace. E eu realmente, assim, eu não estou em cima do muro. Eu tendo a trilhar o caminho do meio, mas eu sei qual é o meu espaço e eu sei de que lado eu estou. Eu acho que sim, a PL deve trazer, deve ser rediscutida, deve ser mais aprofundado o debate e deve trazer esses temas que não estão sendo colocados, que é a reparação histórica, a liberdade das associações dentro de uma regulamentação possível de ser atendida, porque não adianta autorizar as associações e elas não terem condições de se manterem, isso inviabiliza a criação de novas associações ou novas instituições, né, e dificultam as que já existem de se inserirem dentro do processo, né, porque aí você só vai privilegiar aquelas que já estão consolidadas como a Abrace e talvez a APEP, né, e colocando em risco, inclusive, da CUTIV, porque é um habeas corpus coletivo, né, nesse habeas corpus coletivo é restrito aquele número de pessoas e que pode cair por conta de uma lei que não está devidamente debatida, devidamente discutida, devidamente entendida, compreendida e que deixa um vácuo imenso dentro das discussões no que tange a política nacional de drogas, no que tange essa discussão de como mudar essa política de combate às drogas, né? Porque vai continuar. O derramamento de sangue pela PL vai continuar. E, ao meu ver, ela pode, inclusive, ser intensificada, porque vai existir uma concorrência instalada para a indústria e que, é bem claro, a indústria não vai querer essa concorrência que, pela legislação, é ilegal. Então, o aparato policial vai ser provocado pela indústria, pelos grandes privilegiados, detentores do poder e do dinheiro, para que reduza essa concorrência paralela. E aí eu pergunto a vocês dois, né? Eu não vou perguntar o posicionamento de vocês, porque eu não vou colocar vocês numa situação delicada, mas eu gostaria que vocês pudessem trazer uma nova alternativa para que a PL 399 seja, vamos dizer assim, atenda às necessidades reais da sociedade, né? E se caso ela realmente não passar, como é que nós conseguiremos voltar essa discussão para a pauta dentro do Congresso, dentro do âmbito político, para que a gente consiga comprovar os nossos argumentos, porque eu acho que já estão comprovados, não precisa ser didático mais, eu tenho dito isso, não dá mais para ser didático, está difícil ser didático, né? Eu acho que a discussão combativa, ela pode não ajudar muito, mas eu tenho dificuldade hoje de ser didático nesse aspecto, porque para mim é óbvio não está aqui para ser... como é que eu posso dizer? Explicado, é óbvio, o nome já diz, é óbvio. Então, eu queria que vocês trouxessem para a gente uma nova alternativa. Eu sei mais ou menos o que vocês podem trazer para a gente, porque já está dito, amplamente divulgado pela fala de vocês, mas é bom que isso seja repetido, que seja dito com contundência, e para que as pessoas realmente compreendam, né? Se essa PL for aprovada, quais são as restrições e os novos problemas que podem vir a acontecer e os velhos problemas que vão ser mantidos, e o que é que precisa ser incluído para que a gente consiga atender o mínimo dessa necessidade da sociedade.
Bom, eu posso ir antes agora? Por favor. Posso? Beleza. Então, tem a fala do Eric me trouxe uma lembrança, né, que foram as regulações dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia e Nova York. Houveram projetos de leis anteriores que não contemplavam, né, não atendiam às demandas, né. Um projeto da Califórnia foi em 2010, se eu não me engano, foi votado e perdeu no ano em que 55% da população que houve, né, a mudança ali na Califórnia de aprovação pública, né, sobre a regulação da cannabis, o projeto perdeu porque ele contemplava uma necessidade de pagamento de autorizações, de taxas, que só grandes empresas poderiam atender essa demanda. E por conta disso, o projeto não foi aprovado. Em Nova York aconteceu a mesma coisa. O projeto ele não contemplava a reparação aos povos, sobretudo negros, afetados pela política de drogas. Por isso o projeto não passou, teve que ser refeito. Há pouco tempo atrás, a gente não cogitava sequer um avanço no legislativo, né? Era uma coisa quase que impossível a gente imaginar uma iniciativa que viesse do legislativo. Ao mesmo tempo, uma das questões que, ao meu ver, é um erro desse projeto é que ele não vem a esse propósito, Thiago, que é regular os processos de produção, distribuição e consumo da cannabis para tudo. Ele restringe para finalidades terapêuticas, que é o que as convenções internacionais da ONU permitem, né? Ela permite você regular para fins de terapêuticos e de pesquisa. O Brasil, com essa lei, com o PL 399, ele não vai estar denunciando a Convenção Internacional, regulando como está fazendo 17 estados norte-americanos, Uruguai, Canadá, possivelmente o México, né? Que é regular todos os processos de produção, distribuição e consumo da cannabis para qualquer finalidade, não apenas uso terapêutico. E aí, com isso, o projeto ele já cria um problema, né, que é não atender essas demandas e essas pautas sociais que são urgentes. Ele não visa resolver a questão nem do racismo estrutural, nem de anistiar presos envolvidos com tráfico. Inclusive, ele vai continuar prendendo pessoas por tráfico de maconha, né? O projeto ele quer permitir com que o acesso da cannabis para fins terapêuticos seja facilitado. Na leitura dos legisladores, do propositor, Fábio Mitidieri e outros, né, o relator Luciano Dutti, ele quer baratear o custo que está o acesso na farmácia do medicamento à base de cannabis. Então, se na farmácia está R$3.000 30 ml, ele quer baixar para R$300 30 ml. Isso ele vai conseguir com uma indústria produzindo aqui no Brasil, né, evitando os custos de importação. É só isso que esse projeto ele quer. Ele não quer mais nada. Entendeu? Ele não quer legalizar maconha, ele não quer reparar danos históricos e sociais, ele não quer. E aí a gente fica nessa demanda constante, né? Como ativistas, a gente sempre vai querer mais, né? Quando legalizar maconha, a gente vai querer legalizar a cocaína, e quando legalizar a cocaína, vai querer legalizar o crack, porque é o que o Dudu Ribeiro falou, o problema está na guerra, o problema não está na substância, né? Então, a criminalização, e também não cair na ilusão de que a legalização da maconha pelo STF, pelo plenário, seja o que for, pelo Bolsonaro, vai resolver a questão do racismo estrutural ou da violência e da criminalização dos povos periféricos. A gente não vai resolver essa ideia, né? A proibição, ela cria uma cortina de fumaça, um bode expiatório, para que essas estruturas sejam mantidas, tanto do racismo quanto do capitalismo, né? E como que a gente vai botar o bode na sala? Né? Legalizando as drogas, porque aí qual vai ser a desculpa que eles vão ter para botar pobre matando pobre?
né, para botar negro matando negro. Então a gente tem que ter uma conduta, eu acho, né, de diligência, assim como o Eric falou, né? A nossa conduta como ativismo é reconhecer os avanços, mas também reconhecer as possíveis derrotas. E aí ir atrás do máximo, Sim. né? Buscar a nossa utopia, não ficar se contentando com migalha. E aí, nesse sentido, para tentar fazer um pouco de sentido o que eu estou falando, né? Porque às vezes parece muito paradoxal e confuso, mas de fato é isso, né? A gente vive num cenário onde tudo é proibido. Baratear o acesso de um medicamento terapêutico para as pessoas que precisam vai ser legal? Vai ser legal. Agora, vai ser o suficiente? Não, não vai ser o suficiente. Então, a gente vai continuar lutando. O problema é que as coisas aqui no Brasil, elas acontecem de uma forma inversa, né? A gente espera muito que façam pra gente, né? Ninguém vai vir e vai falar, ó, a maconha tá legalizada, meu filho. Pode fumar, pode plantar, vai tranquilo, entendeu? Na sua caminhada. Ninguém vai falar isso, né? A gente vai ter que conquistar. E a conquista, ela vem de uma maneira dura, né? Eu vejo a experiência do professor Carlini, que infelizmente não conseguiu ver uma legislação que, pelo que ele lutou pela vida toda, né? Que é facilitar, democratizar o acesso da cannabis para fins terapêuticos. Ele infelizmente não conseguiu ver isso, né? E como é que a gente vai? Talvez a gente não veja a legalização da cannabis plena do jeito que a gente quer, né? Porque é isso, as coisas acontecem aqui num descompasso, né? Temporal. E nosso papel é tentar catalisar esse processo, né? Acelerar esse processo. E isso a gente só vai conseguir com a opinião pública formada, né? Sim. Então a gente está aí tentando conquistar corações e mentes. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. E, Thiago, para não perder o raciocínio, que o Renato já me deu alguns insights durante a fala dele, eu queria lembrar que o Brasil foi um dos últimos, se não o último da América, a abolir a escravidão. E a escravidão abolida no Brasil, ou pelo menos declarada abolida, né, vamos botar assim, ela não foi um favor, nem algo que foi um rompante de consciência. Foi toda uma pressão de mercado que exigia a declaração da abolição da escravatura no Brasil por questões de mercado, por exigências de mercado. O Brasil passou a sofrer bloqueios econômicos por conta da existência de um trabalho escravo. Então, essa lógica de atender a um interesse de mercado, fazendo uma benécia, um favor para o povo, ela não é nova. E o que está sendo feito hoje, basta lembrar que quem desengavetou o PL 399 foi o Rodrigo Maia, depois de uma viagem que ele fez para o Canadá. E o Canadá nada mais é que um dos maiores produtores de maconha medicinal, e está produzindo 10 vezes mais a sua própria demanda. Então, na verdade, o que o Rodrigo Maia tentou fazer foi abrir uma fronteira agrícola dentro do Brasil para o Canadá. Uma nova fronteira agrícola para ele escoar a sua mercadoria encalhada. Essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Então, não foi um rompante de consciência em prol da vida das criancinhas, como eles estão fazendo crer, na maior cara de pau, na maior cara dura. A gente, ali daquela comissão, eu tenho acompanhado o Bacelar da Bahia, que tem falado com todas as letras pelo fim da guerra às drogas, pelo fim da política de encarceramento. O único daquela comissão, e que tem sendo repreendido pelos deputados que apoiam o PL.
Jandira já alertou ele com relação à fala dele. Eu estou acompanhando todas as audiências. A Jandira alertou ele: olha, deputado, cuidado que vão pegar a sua fala e vão editar para poder viralizar a sua fala. Quer dizer, falando, não avança muito, não toca muito nesse assunto, quando é o assunto que deveria estar sendo tocado por todos. Mas porque, na realidade, o grande objetivo é abrir uma fronteira agrícola. Como eles mesmos falam, é uma nova commodity. É uma nova mercadoria do agronegócio. Uma nova velha mercadoria. Então, exato. Então, essa é a realidade, esse é o objetivo. Nós, neste processo, sabendo que, tal qual a abolição da escravidão, a regulamentação da maconha está servindo a interesses mercadológicos, qual o nosso papel diante desse processo? Apoiá-lo ou criticá-lo e denunciá-lo? Porque uma coisa eu tenho convicta. O processo de regulamentação mercadológico não depende da nossa opinião. Ele não dependia da opinião do escravo para a luta pela abolição, pelos quilombos, através de Zumbi dos Palmares, através da capoeira. Não foi isso que definiu a abolição. Não foi isso que convenceu a Princesa Isabel. Mas isso foi necessário para garantir a vida de muitos escravizados. Então o nosso papel é de resistência, tal qual os quilombos foram. O nosso papel é resistir, é inventar a capoeira. Tá? E hoje a capoeira nossa, a verdadeira capoeira, está nos habeas corpus, está no cultivo da PEP, está no cultivo até da Abraço, que começou com... Hoje talvez é questionável a postura dela, mas ela começou enfrentando o sistema e não nego o que ela fez. Tá? Questiono algumas estratégias, mas é opinião, mas não nego o que ela fez. Da Cultive aqui em São Paulo, essa é a nossa capoeira moderna, é cultivar, é meter a mão na terra, é fazer justiça com as próprias mãos, cultivando, como diz a Abra Cannabis. E esse é o papel do movimento social, é mostrar que a gente vai desobedecer, sim, e não conte com o nosso apoio para fazer favores ao mercado. Querem que a gente sente na mesa, vai ter que ouvir o que a gente fala. Se não for ouvir o que a gente fala, a gente vai para a rua, a gente vai para o quintal, a gente vai plantar. E não vai depender deles para isso, como não temos dependido até hoje. A gente está caminhando em passos de formiguinha? Passos de formiguinha. Começou com 1, 2 HCs, hoje são 300. Não dependemos deles. Eles dependem de nós. Eles estão lá porque nós fomos às urnas e votamos. E isso. A gente tem que fazer o debate com esse orgulho de que a gente não depende deles para nada. A gente está fazendo valer, a gente está fazendo acontecer. O fato social do cultivo no Brasil já existe. Já existe, não dependeu deles. O que eles estão querendo fazer é abrir um mercado, criar um mercado. Eles não dependem de nós para isso, porque o interesse de mercado já está manipulando as cartas. Bolsonaro está fingindo, está fazendo um jogo duplo de que vai vetar, de que não vai passar, mas eu vejo eles como o policial bom e o policial mau na hora da dura. Os dois são policiais. Só que um dá o tapa e o outro fala assim, pô, colabora. Pô, tô tentando te ajudar, sabe? Pô, diz aí onde tu comprou. Vamos lá, eu não vou te ferrar não. Você vai assinar o 28 e o outro é que vai como 33. Ele chega na hora, vai os dois como 33. E a gente acredita no policial bom. A gente tende sempre a acreditar no Biden quando está diante do Trump. E é isso que tem acontecido. Se esse PL passar, fazendo a leitura do cenário, eu acredito que o Bolsonaro vai vetar para ficar bem com a base. E ele volta para o Congresso e o Congresso derruba o veto. Derruba o veto naquilo que interessa o mercado. E a associação nem a Brás, nem Cultive, nem a PEP, nem ninguém vai ter força para derrubar veto. Mas o agronegócio vai. A Prate Dona Duzi vai. E é isso que vai acontecer. E a gente está dentro desse jogo fazendo a torcida. Você é contra ou você é a favor? Você é pró-grande associação ou você é pró-pequena associação? Quando o que a gente deveria estar falando lá, nessa oportunidade que estamos tendo, é nós queremos o fim da guerra às drogas, não abrimos mão disso. Nós queremos, em toda e qualquer discussão que tivermos a oportunidade, a gente vai falar o que tem que ser feito, não o que vocês querem que a gente ouvir.
Chega de E, enfim, aceitar esse é o meu... o que eles dão, né? Somente dão, né? É Exatamente. sempre Eles assim, querem né? fazer, eles querem atender o interesse mercadológico. O problema é deles. A gente não precisa entrar nesse jogo. A gente está fazendo a realidade acontecer. A gente tem que ter consciência da força que nós temos. A gente está fazendo a realidade acontecer. Eles estão tirando o protagonismo com a anuência de muitos dos nossos, dos maconheiros nessa luta. Porque foram os maconheiros que garantiram as primeiras sementes para as primeiras mães cultivarem. Foram os maconheiros que garantiram os primeiros óleos para as primeiras crianças tomarem. Foram os maconheiros que ensinaram as primeiras mães a plantarem. E hoje, foram os maconheiros que ensinaram eles, os pais, a se organizarem enquanto movimento social, que muitos deles nunca tinham feito parte de demanda nenhuma. Fomos nós que ensinamos como se organizar enquanto movimento social, inserindo eles na linha de frente da Marcha da Maconha. Fomos nós que ensinamos eles como se associarem para lutar por direitos. E hoje o PL 399 nega todo o protagonismo dessa grande massa de resistência que foi o movimento pela legalização da maconha no Brasil, que foi organizado, estruturado e criado pelos maconheiros, pelos cultivadores clandestinos. E hoje as famílias aparecem como protagonistas, quando na verdade foram nossos alunos, são nossos alunos até hoje, sabe? Então, eu acho que está faltando isso nesse debate, essa consciência da posição que nós temos neste cenário. E é uma posição de autoridade, uma posição de mostrar que nós já fizemos muito do que qualquer um deles lá já fizeram durante todos esses anos de legislatura. Nós fizemos o fato social acontecer. Hoje existe cultivo de maconha medicinal no Brasil, hoje existe cultivo doméstico no Brasil, e isso foi graças ao ativismo, foi graças à desobediência civil que nós implementamos no nosso país. E esse é o nosso caminho, a gente não pode abrir mão disso. Bom, é isso que eu tinha para falar. E aí, galera? Sentiu aí qual é mesmo? O buraco é muito mais embaixo. Temos aqui Renato Fileve, neurocientista, a ciência, um representante da ciência. Eric Torquato, advogado, Eric, muito obrigado, meu velho, pelas suas palavras, pelos esclarecimentos e pela aula. Fileve, imagina. Da mesma forma eu agradeço não só ter se disponibilizado, mas por trazer tanta informação, né? E a Sou Cannabis se coloca como portal de trazer informação legítima sobre o que é a realidade dos fatos acerca do que diz respeito e seja do interesse da sociedade. Eu estou aqui, assim, realmente extasiado. Não estou rasgando seda, não tenho intenção nenhuma de andar na janela. Eu sou como vocês. Posso não ter o arcabouço de conhecimento que vocês têm, mas tenho a humildade de reconhecer o quanto representativo vocês são nessa luta, sabe? Eu trago a figura do Dudu Ribeiro porque eu respeito muito o que ele traz. Ele também é uma pessoa que é representativa não só na luta, como para mim, como ser, sabe? E contem comigo, contem com a Sou Cannabis e vamos juntos nessa caminhada aí. Valeu? Obrigado, Thiago. Um abraço. Obrigado, Thiago. Uma boa noite para você. Valeu, meu irmão. Renato, bom te ver mais uma vez. Tamo junto, Eric. Tamo junto, Thiago. É isso aí. É nóis. Junto a gente é mais forte. É isso aí. É nóis. Vamos que vamos. Pou, pou, pou. Vamos lá. Um abraço.